TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já aparecem aí na sua tela. Tem o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Hoje em Petrópolis, o dia amanheceu assim, bonito, com muitas nuvens carregadas. Olha só, ali bem no finalzinho ali das montanhas, algumas nuvens bem carregadas, mais para cima, céu azul e o sol querendo nascer ali, fazendo esse espetáculo da natureza hoje pela manhã, neste início de semana. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 22 de junho. Você vai ver que Desenrola 2.0 registra mais de 17 mil operações em pouco mais de um mês. Rio de Janeiro bate recorde e recebe mais de 1.200.000 turistas internacionais em 2026. CDL Petrópolis alerta para risco de endividamento com apostas durante a Copa do Mundo. Você vai ver também que protetora de animais pede ajuda da população após ter carro furtado em Petrópolis. Bar irregular é fechado durante a operação na Castelânia, também em Petrópolis. E ainda, 3 pessoas são presas por maus tratos a animais em 3 rios. Agora, no Correio Serrano na TV. Começamos então essa edição com os destaques do nosso jornal impresso, o Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro, mas a gente também vai passear pelo Petropolitano, pelo Serrano, e lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, pelo nosso site ou nas bancas aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos então aos destaques da primeira página. Por lá vamos ver o que é destaque na linha vermelha. Ministro André Mendonça deixou o PT nacional apavorado ao autorizar busca e apreensão no, abre aspas, tio Giga, fecha aspas, destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Ainda temos na nossa primeira página o custo político de manter Jacques Wagner como líder do governo. E aqui no nosso texto legenda, ao lado de Paz, Ceciliano reúne 40 prefeitos em seu sítio, também destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Vamos então à nossa página 16, lá no Petropolitano, ver o que é destaque por lá? Porque esse fim de semana foi fim de semana de festa. Pois é, começou a Bauer 2026. Vamos ver aqui os destaques do Petropolitano? E a notícia principal fala do desfile típico da Bahnfest, que reuniu milhares de pessoas. Olha só que bacana essa foto, que é a 37ª Bahnfest e segue até o dia 5 de julho. A concentração para o desfile aconteceu na Rua da Imperatriz, em frente ao museu. Vou ler um trechinho aqui, porque a tradição e o orgulho das raízes germânicas tomaram conta das ruas do Centro Histórico de Petrópolis na manhã de ontem, domingo, durante o primeiro desfile típico da 37ª Bahnfest, a festa do colono alemão.
O evento reuniu grupos folclóricos, famílias descendentes dos colonos alemães e centenas de pessoas que se divertiram com os trajes típicos, a música e as manifestações culturais que celebram a herança deixada pelos imigrantes que ajudaram a construir a cidade. O prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, que também é descendente de uma família germânica, destacou a importância do desfile. Abre aspas aqui para a fala dele: o desfile típico é um dos momentos mais aguardados da Bauernfest, porque representa a história e a identidade de Petrópolis. Ver tantas famílias participando e tantas pessoas prestigiando essa tradição mostra a força de nossa cultura e o carinho que os moradores e visitantes têm pela festa, afirmou o prefeito. Pois é, e a concentração aconteceu ali na Rua da Imperatriz, em frente ao Museu Imperial, de onde os participantes seguiram em cortejo pelas principais vias do centro, passando pela Catedral, Praça da Liberdade, até chegar novamente ao Palácio de Cristal, palco principal da festa. E, é claro, para garantir a segurança do público, teve também a Companhia Petropolitana de Transportes, realizou uma operação especial por conta do desfile, tem que ter, né? E ali nas Petropolitanas, a gente continua falando da Bauernfest, porque na sexta-feira teve a abertura oficial da festa, né? Já na sexta-feira que teve o jogo do Brasil ali, o pessoal torcendo, né? Você pode conferir tudo nas nossas redes sociais, como foi essa festa, essa mistura, festa do Brasil na Copa e festa do colono alemão. Mas aqui nas Petropolitanas fala de ocupação hoteleira. Vamos dar uma lida aqui? Previsão de 85% de ocupação hoteleira durante o inverno. Petrópolis já exibe os sinais mais desejados da estação. Nas pousadas, as lareiras voltam a ser protagonistas. Nos restaurantes, os cardápios ganham fondis, caldos, vinhos. Em hotéis, espaços de convivência, mantas e fogueiras e ambientes aquecidos ajudam a compor esse cenário de inverno, ano após ano, transformando a cidade em um dos destinos mais procurados do estado nos meses de frio. A temporada aguarda pelo turismo petropolitano e encontra uma cidade preparada para receber os visitantes. E aqui, nesse momento, a gente está tendo, então, a Bauernfest. E aí, gente, são mais de 6.000 leitos para os visitantes. Petrópolis tem a maior capacidade da rede hoteleira da região. São 6.500 leitos em 118 hotéis e pousadas. E de acordo com o Petrópolis Convention Visitors Bureau, a previsão é de ocupação de 85% nos fins de semana, agora de julho, mês de férias, com picos de mais de 94% ao longo da Bauernfest, que segue até o dia 5. Olha que bacana, gente! Em muitos meios de hospedagem, a preparação começa muito antes e agora durante a Bauernfest. Segundo o Petrópolis Convention Visitors Bureau, 94% de ocupação hoteleira nesse período da Bauernfest. Lembrando que a festa do colono alemão aqui em Petrópolis vai até o dia 5 de julho. Mas eu vou te falar, ali na rede hoteleira do centro histórico, próximo ali à Bauernfest, provavelmente não tem mais vaga em nenhum lugar. E a gente ainda continua falando da festa, porque está tendo monitoramento por câmeras por lá. O esquema de segurança na 37ª Bauernfest conta com a mobilização da Guarda Municipal, está aqui ainda na nossa página 16, no nosso impresso. Além do reforço no número de agentes por dia, as equipes estão com viaturas em diferentes pontos do entorno da festa e também no Quitandinha, principal entrada da cidade. Outro equipamento utilizado é o reconhecimento facial por câmeras. As equipes da Guarda Municipal de Petrópolis estão espalhadas pelo entorno da festa e pontos turísticos próximos, como Palácio de Cristal, Alfredo Pachá, Roberto Silveira, Casa Visconde de Mauá, 13 de Maio, Avenida Barão do Rio Branco e também a Casa Museu Santos Dumont. Patrulhamento por toda a cidade.
E os agentes, eles vão fazer o patrulhamento preventivo, atendimento de ocorrências, orientação de trânsito e apoio a órgãos de emergência como o SAMU e Corpo de Bombeiros. Então, a cidade está bem equipada para trazer os turistas e, é claro, os petropolitanos também que visitam a festa. Como a gente sabe, tem muitas famílias descendentes dos colonos alemães aqui em Petrópolis. Então, gente, a festa vai até o dia 5 de julho. Aproveite! Vamos agora para a nossa página 17, ver o que destaque por lá, porque a gente fala da crise do transporte público em Petrópolis, da intervenção da TURP. Pois é, a prefeitura abriu processo para acompanhar a intervenção e essa ação visa fiscalizar os atos relacionados à TURP. Então, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, publicou na última semana uma portaria que abriu um processo administrativo para acompanhar a intervenção parcial da empresa TURP, a empresa de transporte público aqui de Petrópolis. A intenção, conforme consta no Diário Oficial do município, é garantir a tramitação, instrução e acompanhamento dos atos relativos ao decreto. A intervenção se deu por conta de episódios de paralisação dos funcionários por falta de pagamento, quebras da frota, quebra dos ônibus, deixando os passageiros na mão, entre outros problemas apresentados. Segundo o município, a decisão tem como base relatórios técnicos da CPTRANS, vários documentos e também decisões judiciais relacionadas ao tema. E ali no Correio Serrano, a gente fala de Friburgo, porque Defesa Civil conclui plano de contingência. Pois é, gente, é nesse momento agora a gente tá, como a gente falou, a gente chegou agora no inverno, né? Mas é nesse momento que as autoridades já têm que sim se preocupar com o verão e fazer toda a estrutura necessária. Não adianta chegar lá no verão querer correr atrás do rabo, recuperar o tempo perdido. É nesse momento de inverno que se faz dragagem, é nesse momento de estiagem que se prepara. Pois é, em Nova Friburgo, a Defesa Civil de lá concluiu um plano de contingência e atualização do plano de contingência. Temos mais outras reportagens aqui para Petrópolis, porque olha só, gente, muito importante isso. Uma ação conjunta da Prefeitura de Petrópolis, da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar resultou no fechamento de um bar que funcionava de forma irregular na Praça Pasteur, no bairro Castelânia. A operação foi realizada na quinta-feira e teve como objetivo garantir o cumprimento da legislação municipal e a manutenção da ordem pública, porque foram várias reclamações dos moradores lá do bairro Castelânia. Vamos conferir. De acordo com a prefeitura, o estabelecimento era alvo de diversas reclamações de moradores da região, por causa de transtornos registrados durante as madrugadas. Segundo a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, o responsável pelo local já havia operado outro bar nas proximidades, que também foi fechado anteriormente por irregularidades. Após a interdição, um novo estabelecimento teria sido aberto em nome de outra pessoa, mantendo as mesmas características que motivaram as queixas dos moradores. A Prefeitura destaca que a ação faz parte das medidas de fiscalização adotadas para coibir atividades comerciais irregulares e garantir a tranquilidade da população. A Secretaria informou ainda que novas operações serão realizadas em diferentes regiões da cidade para identificar e combater estabelecimentos que estejam funcionando fora das normas municipais. É isso, gente. Ordem pública. Quer abrir o seu estabelecimento? Abra, mas sem baderna. Venda as suas coisinhas, faça as suas coisinhas, mas sem baderna. Quando você não atrapalha as outras pessoas, quando você fica no seu espaço, não tem problema. Agora, se você está interferindo no sossego público, é isso que acontece. E olha só, gente, agora a gente vai lá para Três Rios, porque após denúncias sobre maus tratos contra animais, equipes do batalhão de lá, do 38º Batalhão, prenderam 3 pessoas no bairro Puris,
lá em Três Rios. Isso aconteceu também na quinta-feira e a ação contou com o apoio de representantes de uma organização de proteção animal e de um médico veterinário que acompanharam a inspeção realizada no imóvel. No local, os policiais constataram as condições precárias de higiene e bem-estar animal no bairro Puris, em Três Rios. Diversos cães foram encontrados acorrentados, apresentando ferimentos pelo corpo, infestação por parasitas, além da ausência de alimentação e hidratação adequadas. Também foi verificado que o alimento disponível para os animais era insuficiente e inadequado. Diante da situação, 15 cães foram resgatados e encaminhados para os cuidados necessários. 3 responsáveis pelos animais, um homem de 34 anos e 2 mulheres de 30 e de 56 anos, foram conduzidos para a 108ª Delegacia de Polícia. Após as investigações e análise dos laudos iniciais, os 3 envolvidos foram presos em flagrante pelo crime de maus tratos a animais, previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Três Rios e o local também foi submetido à perícia técnica. Nesta quinta-feira foi deflagrada a ação de combate aos maus tratos aos animais, no qual foram resgatados 15 cachorros com diversas marcas de ferimentos, dentre eles vários filhotinhos. 3 pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas à sede de 108 DP para medidas cabíveis. Conte com o 38º Batalhão. Confie na Polícia Militar. Parabéns à Polícia Militar, todos os envolvidos, porque é isso, gente. Como que você deixa cachorros assim, em situação degradante, sem alimentação e acorrentados? A gente sabe que o animal não pode mais viver acorrentado. Por que que não solta, então, o animal na rua para ele procurar por conta própria alimento? De repente, algum representante da causa animal recolhe ele e coloca para adoção, alguém adota, dá uma chance de sobrevivência para esses animais. Por que o ser humano faz atrocidades dessa, gente? Eu, assim, não entendo. Parabéns à polícia daqui de Petrópolis também tem feito essas incursões. Parabéns à polícia. Vamos falar agora do Desenrola, porque mais de 17 mil operações com recursos do Fundo de Garantia do FGTS já foram utilizadas para pagamento de dívidas por meio do programa Desenrola 2.0. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o balanço, o valor médio sacado pelos trabalhadores para quitar débitos com instituições financeiras foi de R$ 604,73. A segunda fase do programa conta com uma reserva de R$ 10.300.000 para auxiliar na regularização de dívidas. A iniciativa tem como objetivo facilitar a negociação entre devedores e credores, oferecendo descontos e condições de pagamento mais favoráveis com juros reduzidos. O Ministério também divulgou dados relacionados ao saque aniversário do FGTS. A liberação de valores que estavam bloqueados beneficiou 14.600.000 trabalhadores com contratos encerrados ou suspensos entre 2020 e 2025. De acordo com a pasta, foram liberados 16.7 bilhões para este público. Desse total, 14.9 bilhões já foram efetivamente pagos aos beneficiários. Outro dado apresentado pelo governo se refere aos saques extraordinários do FGTS. Desde 2023, o volume total liberado nessa modalidade soma 34.7 bilhões. Os saques extraordinários são autorizados pelo governo federal em situações específicas, como crises econômicas, pandemias, emergências ou ações voltadas ao estímulo da economia. Nessas ocasiões, a liberação dos recursos busca ampliar o poder de compra da população e movimentar o consumo. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já já com mais notícia para você.
Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o Rio de Janeiro registrou um novo recorde no turismo internacional.
Entre janeiro e maio deste ano, mais de 1.210.000 visitantes estrangeiros desembarcaram no estado, o maior volume já registrado para o período desde o início da série histórica em 2018. Os dados da Polícia Federal, divulgados pelo Ministério do Turismo e pela Embratur, mostram que o resultado supera em 17% o registrado nos 5 primeiros meses de 2025, quando o estado recebeu pouco mais de 1 milhão de turistas internacionais. O desempenho também foi positivo em maio. Somente no mês, o Rio recebeu 146.737 visitantes estrangeiros, número 12% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério do Turismo, o resultado reforça a posição do Rio de Janeiro como um dos principais destinos internacionais do Brasil e reflete o trabalho de promoção do país no mercado global. Entre os fatores que ajudaram a impulsionar o setor está a terceira edição do evento Todo Mundo no Rio, realizada em maio. A programação ganhou destaque internacional com o show da cantora Shakira na praia de Copacabana. Segundo a Rio Tour, reuniu cerca de 2 milhões de pessoas. No cenário nacional, o Brasil também registrou recorde na chegada de turistas chineses. Em maio, mais de 15 mil visitantes da China desembarcaram no país, um aumento de 75% em relação ao mesmo mês de 2025. No acumulado do ano, o crescimento foi de 43%. E um levantamento do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis aponta que os preços da gasolina e do diesel subiram menos do Brasil do que na média internacional nos últimos meses. Não é isso que o motorista sente no bolso ao abastecer, não. Mas esse estudo analisou o impacto das tensões no Oriente Médio sobre o mercado de combustíveis. Entre 23 de fevereiro e 8 de junho, a gasolina registrou alta média de 17,5% no mundo, enquanto no Brasil o aumento foi de 4,9%. No caso do diesel, a média internacional chegou a 23,3%, contra 13,6% no mercado brasileiro. O levantamento também mostra que a pressão sobre os preços dos combustíveis foi menor no Brasil do que em países como Estados Unidos e Argentina, que registraram reajustes mais expressivos no mesmo período. Segundo o Instituto, a política de preços e as medidas adotadas pelo governo federal contribuíram para reduzir os impactos da alta internacional do petróleo sobre o consumidor brasileiro. O estudo alerta, no entanto, que a estabilização dos preços depende de ações de longo prazo para reduzir a exposição do país à volatilidade do mercado internacional. Entre as medidas apontadas estão o fortalecimento da capacidade de refino e da estrutura de abastecimento nacional. Outro destaque do levantamento é a queda de 7,3% no preço do etanol hidratado. De acordo com o Instituto, o recuo está relacionado ao início da safra 2026 e 2027 e também ao aumento da oferta do combustível no mercado. No estado do Rio de Janeiro, a variação dos preços dos combustíveis segue sendo acompanhada de perto por motoristas e transportadores, já que o diesel e a gasolina têm impacto direto nos custos de transporte e no orçamento das famílias. E uma força-tarefa da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor realizou na última semana uma fiscalização em postos de combustíveis e veículos utilizados no transporte remunerado de passageiros nas regiões da Zona Oeste e também a área central do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. A operação teve como foco a verificação das condições de comercialização de combustíveis, especialmente o gás natural veicular, além da segurança e regularidade de veículos de transporte por aplicativos. A ação foi realizada de forma conjunta pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, Procon-RJ, Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, além da Polícia Militar, Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro e o Comando de Polícia Ambiental. Em um dos postos de combustíveis fiscalizado na Zona Oeste, foi constatado que a gasolina comum e aditivada apresentavam teor de etanol anidro acima do limite estabelecido pela ANP.
Diante da irregularidade, os tanques e bicos de gasolina foram lacrados. Já em outro estabelecimento, localizado na região central da cidade, foi identificada a ausência de preços em produtos expostos à venda, como itens automotivos utilizados na limpeza e manutenção de veículos, em desacordo com as normas de informação ao consumidor. A operação também fiscalizou veículos utilizados em plataformas de transporte por aplicativo e táxis. Na Zona Oeste, um automóvel em atividade de transporte remunerado de passageiros foi flagrado com 4 pneus em condições inadequadas de uso, além de apresentar irregularidades relacionadas ao cilindro de GNV, que não constava no sistema do Detran RJ e estava com prazo de validade expirado desde 2023. Na região central, os agentes encontraram diversos veículos com documentação obrigatória vencida, incluindo certificados de vistoria do sistema de GNV, licenciamento anual e habilitação do condutor. Também foram constatados problemas relacionados ao estado de conservação dos veículos, especialmente de pneus com desgastes acima do limite permitido pelos órgãos de trânsito. Como resultado das fiscalizações, 2 veículos foram autuados e removidos, enquanto outros 2 foram interditados até a regularização das pendências identificadas. As medidas adotadas têm como objetivo garantir a segurança dos passageiros, o cumprimento da legislação vigente e a proteção dos direitos do consumidor. E um levantamento divulgado pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool mostra que as mortes no trânsito relacionadas ao consumo de bebida alcoólica caíram quase 20% no Brasil entre 2010 e 2024. Apesar da redução, os dados indicam que a efetividade da legislação perdeu força nos últimos anos. Em 2010, o país registrou cerca de 15 mil mortes no trânsito associadas ao consumo de álcool. Em 2024, o número caiu para 13.075. No entanto, o estudo aponta que a curva de queda foi interrompida a partir de 2020, quando os óbitos voltaram a crescer após a pandemia. A pesquisa destaca que a lei seca continua sendo uma referência internacional e teve um papel importante na redução dos acidentes e na preservação de vidas. Especialistas, porém, alertam que novos desafios têm reduzido o impacto das ações de fiscalização. Entre os fatores apontados estão o uso de aplicativos e redes de comunicação para informar a localização de blitz, a percepção de impunidade entre motoristas e as limitações na fiscalização diante do aumento da frota de veículos, especialmente de motocicletas. Os dados mostram ainda que os homens jovens continuam sendo o grupo mais afetado pelas mortes no trânsito relacionadas ao álcool. A maior parte das infrações é registrada nos finais de semana e durante a madrugada. No Sudeste, o estudo aponta que o Espírito Santo está entre os estados com as maiores taxas de internações relacionadas a acidentes envolvendo álcool. Já no Rio de Janeiro, especialistas defendem a ampliação das ações de fiscalização e de conscientização para evitar novo avanço dos indicadores. Segundo os pesquisadores, campanhas educativas precisam ir além das mensagens de impacto e reforçar a percepção de risco, além de estimular o uso de alternativas seguras, como o transporte por aplicativo e opções de deslocamento noturno. E motoristas de aplicativos e taxistas já podem solicitar, a partir dessa semana, o financiamento de veículos 0 km pelo programa Move Brasil. A iniciativa do governo federal tem como objetivo renovar a frota de transporte individual do país e oferecer condições especiais de crédito para essa categoria. Os interessados devem se cadastrar na plataforma oficial do programa e aguardar a análise dos dados. Em até 5 dias, o trabalhador será informado se está apto a participar da linha de financiamento. O Move Aplicativos é voltado para motoristas de aplicativos e taxistas interessados na compra de automóveis novos. Já o Move Motos atende motociclistas de aplicativos que desejam financiar ciclomotores, motonetas, motocicletas e bicicletas elétricas produzidas no Brasil. Segundo o governo federal, os financiamentos terão taxa de juros de 12,5% ao ano, o equivalente a 0,99% ao mês para homens e 0,91% ao mês para mulheres. O valor financiado poderá chegar a R$150 mil exclusivamente para a aquisição de veículos novos. Para ter acesso ao benefício, o profissional precisa cumprir alguns requisitos mínimos, como possuir pelo menos 12 meses de cadastro na plataforma oficial e comprovar a realização de 100 corridas ou mais. Entre os veículos elegíveis
estão modelos flex, elétricos e híbridos movidos a etanol. De acordo com o governo, cerca de 740 mil motoristas já atendem aos critérios para acessar as condições mais vantajosas do programa. Para viabilizar a iniciativa, foi aberto um crédito extraordinário de 30 bilhões de reais, que será repassado ao BNDES para operacionalização da medida. E 12 anos depois de que o Brasil se tornou o centro das atenções mundiais ao sediar a Copa do Mundo da FIFA, o destino do estádio vem se tornando cada vez mais preocupante. A questão, de acordo com um arquiteto especialista, vai muito além do esporte e fala sobre o destino das cidades. Faz 12 anos que o Brasil sediou a Copa do Mundo. Os holofotes se apagaram faz tempo, mas a conta dessas grandes construções ainda está chegando para os estados. Aqueles estádios monumentais que prometeram modernidade e desenvolvimento, hoje enfrentam um desafio que vai muito além do esporte, que é a sobrevivência econômica dentro das cidades. Agora, depois do apagar dos holofotes, a conta física e financeira das grandes construções continua chegando para as cidades, com um fenômeno conhecido popularmente como elefantes brancos. Na arquitetura e no urbanismo, projetar um edifício imponente é só a primeira parte do trabalho. O verdadeiro teste de um projeto é o ciclo de vida. Ou seja, como essa estrutura se mantém útil e viável ao longo das décadas. Quando você ergue uma grande arena sem um plano claro para o dia seguinte, o patrimônio inevitavelmente vira um problema público. O arquiteto cita os casos de Manaus e Brasília, com as construções bilionárias da Arena da Amazônia e do Estádio Nacional Mané Garrincha, respectivamente. Que elas estão em regiões que não têm um mercado local de futebol forte o suficiente para lotar as arquibancadas toda semana. Sem um calendário contínuo de eventos, esses lugares viraram passivos fiscais. Basicamente, são estruturas gigantescas que consomem dinheiro público só para continuarem de pé. Por outro lado, Marcelo cita o sucesso de arenas como Mineirão, em Belo Horizonte, e o Beira-Rio, em Porto Alegre, mostrando o caminho inverso justamente por estarem inseridos em eixos urbanos já consolidados e operados sob modelos que misturam comércio, serviços e lazer diário. A diferença entre o sucesso e o fracasso dessas obras não está no desenho da fachada. Está na estratégia e no planejamento a longo prazo. O mercado hoje exige uma leitura muito clara sobre economia urbana, viabilidade financeira e principalmente impacto social. Discutir os erros e os acertos desse legado de 2014 é fundamental para a gente projetar cidades eficientes que gerem valor real para as pessoas e não dívidas eternas. Pois é, tudo questão de planejamento, né? A gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta, você vai ver que o inverno começou ontem e com seu início, as temperaturas tendem a cair ainda mais e o frio tende a se estabelecer de vez em todo o país. A gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe.
Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E olha só, gente, a Copa do Mundo de 2026 promete movimentar não apenas o comércio, mas também o mercado de apostas esportivas. Infelizmente, uma pesquisa revelou que 41% dos consumidores brasileiros pretendem fazer apostas em plataformas de bets durante a Copa, durante o torneio, o que acende um sinal de alerta para a saúde financeira das famílias. Confira. O levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, realizado em parceria com a Offerwise Pesquisas, traz um sinal de alerta para a saúde financeira das famílias. 61% dos consumidores que planejam gastar com apostas esportivas durante a Copa do Mundo já possuem dívidas em atraso. A Copa do Mundo movimenta muito o comércio de varejo de bens e serviços, mas acende um alerta em relação às apostas que são feitas durante esse período, pois muitas das vezes as famílias entendem que isso é uma solução financeira e é um pensamento errado, pois isso acaba comprometendo muito mais ainda o orçamento mensal dessas famílias. O estudo mostra que o interesse pelas apostas é mais forte entre homens e consumidores das classes A e B. Além das plataformas digitais, os tradicionais bolões entre amigos seguem presentes na cultura do futebol brasileiro e devem atrair 14% dos entrevistados. Eu participei só no início, mas aí agora eu parei porque é dinheiro, né? Tá dando só zebra, aí eu falei, não, vou segurar um pouquinho, não vou participar mais não. Eu acredito que depende bastante do jeito que o cara fazer o bolão, né? Por exemplo, se o cara não saber fazer o bolão, acredito que o cara tem que estudar antes de fazer o bolão, né? Capaz dele perder, né? Tenho pensado muito em fazer, porém eu não tenho nenhuma seleção favorita, entendeu? Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, o crescimento das apostas exige atenção, especialmente quando elas passam a ser encaradas como uma solução para problemas financeiros. É necessário que as pessoas tenham uma educação financeira e estabeleçam um limite para essas despesas relacionadas ao entretenimento, para que não falte recursos para que eles possam fazer o pagamento das suas despesas mensais, bem como também o pagamento de suas contas. A pesquisa aponta que entre os consumidores que pretendem apostar, 74% veem nas bets uma possibilidade de quitar os débitos pendentes. Dentro desse grupo, 31% concorda totalmente com essa ideia e outros 43% concordam parcialmente, enxergando nas bets uma possibilidade de melhorar a situação financeira por meio da sorte. Não sou muito a favor, acho até que pode influenciar nos resultados. O jogo, como qualquer tipo de vício, né, pode ser prejudicial, né, tanto para a pessoa quanto para a família, né? Então, se não tiver, né, moderação, né, você acaba influenciando na sua vida, né? Tudo tem um limite na vida, né?
você tem que saber o seu limite, né? Eu acho que tudo é assim, né? Na nossa vida você tem que saber o seu limite. Se você não souber, você vai se prejudicar, né? O levantamento mostra ainda que, caso obtenham ganhos nas apostas, 39% dos apostadores pretendem reinvestir o dinheiro em novas apostas para tentar ampliar os rendimentos. Outros 36% afirmam que destinariam os recursos para lazer, viagens ou consumo de bens considerados supérfluos. Apenas 34% apontam a quitação de dívidas como prioridade para o uso do dinheiro. E informar o CPF no momento da compra é uma situação cada vez mais comum em estabelecimentos comerciais. Mas o Procon de Petrópolis alerta que o documento não pode ser exigido sem que o consumidor seja informado sobre a finalidade da coleta e a forma como os dados serão utilizados. Segundo o Procon, têm sido registradas denúncias de consumidores que se sentiram obrigados a informar o CPF para receber descontos, participar de promoções ou até mesmo concluir um atendimento. A orientação é que a decisão de fornecer o dado pessoal deve ser livre e acompanhada de informações claras sobre o uso da informação. Lembrando que nas compras mais simples, como uma venda à vista, o consumidor não é obrigado a informar o CPF para finalizar a compra. Já em compras onde vai haver um transporte da mercadoria, um caminhão, uma televisão que você comprou na Casas Bahia, é natural que se exija a nota fiscal, não só por exigência do Estado, do ICMS, mas também até por uma eventual troca, por se tratar de uma mercadoria de maior valor agregado. Seja para receber um desconto, participar de uma promoção ou finalizar uma compra, muita gente já foi surpreendida com o pedido do CPF no caixa. Mas o Procon alerta: o consumidor tem o direito de saber o porquê o documento está sendo solicitado e de que forma essa informação será utilizada. O Procon explica que a exigência automática do CPF pode ser considerada abusiva e até contrariar as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso porque a coleta de informações pessoais deve ter uma finalidade específica, ser necessária e apresentada de forma transparente ao consumidor. Esses dados são sensíveis e, de maneira nenhuma, a não ser que haja uma concordância por parte dele, devem ser disponibilizados. Ou seja, isso por si só, esse pedido e essa insistência já é abusiva de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e com a Lei Geral de Proteção de Dados. Há situações em que o CPF pode ser solicitado, como na emissão de nota fiscal, compras parceladas, garantias ou contratos. Fora desses casos, o consumidor pode questionar a necessidade da coleta e, se houver imposição ou constrangimento, registrar uma denúncia junto ao Procon de Petrópolis. O Procon Petrópolis tem notificado esses estabelecimentos. A gente tem um ordenamento e uma gradação das penalidades. Primeiro a gente notifica. Se insistirem nessa prática, a gente autua e depois multa. E a gente tem que lembrar que, em alguns casos, a pena máxima é um pedido de cassação do alvará junto à Secretaria de Fazenda do município. Os consumidores que se sentirem prejudicados ou identificarem alguma irregularidade podem registrar uma denúncia junto ao Procon Petrópolis. O órgão recebe reclamações pelo e-mail procon@petrópolis.rj.gov.br, no telefone de número 24 2246 8469 e também presencialmente, de 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde, nas unidades do Centro e de Itaipava. E proprietários de imóveis construídos ou ampliados sem as devidas licenças municipais têm uma oportunidade para regularizar a situação em Petrópolis. O prazo para solicitar adesão ao programa termina no dia 26 de agosto. Mais de 1.000 pedidos já foram apresentados para a Prefeitura e estão em processo de análise técnica pelo Departamento de Obras Particulares da Secretaria de Planejamento. O programa é destinado a edificações consolidadas, ou seja, construções concluídas antes da entrada em vigor da Lei Municipal 9.201 de 2026. A iniciativa permite a regularização de imóveis que foram construídos ou ampliados sem autorização, desde que atenda aos critérios estabelecidos pela legislação. Entre as exigências estão a apresentação de laudos técnicos de engenharia que comprovem a segurança da edificação e as condições adequadas para a ocupação. Toda a documentação é analisada pela equipe técnica do município. A lei não permite a regularização de construções localizadas em áreas de preservação permanente, margens de cursos d'água,
áreas públicas sem autorização, áreas de risco, faixas de domínio de estradas e linhas de transmissão de energia elétrica, além de áreas não edificantes. Os imóveis que atenderem a todas as exigências poderão receber o habite-se, documento que comprova a regularidade da construção. Sem ele, o imóvel pode ter desvalorização no momento da venda e enfrentar dificuldades para a obtenção de financiamento bancário. Para solicitar a regularização, o proprietário deve abrir um requerimento no Protocolo Geral da Prefeitura, na Rua Moreira da Fonseca, número 33, no centro. Entre os documentos exigidos estão a cópia do Registro Geral de Imóveis, o espelho do IPTU, o projeto do imóvel assinado por profissional habilitado e os documentos do proprietário. E olha só, gente, a protetora de animais, Cecília Tomás, teve o carro furtado em Petrópolis e agora pede ajuda da população para encontrar o veículo. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do Retiro e está sendo investigado. Mas enquanto o automóvel não é recuperado, o trabalho de resgate e transporte de animais para castração, que era feito por ela, vai permanecer paralisado. O carro da protetora de animais, Cecília Tomás, foi furtado no bairro Morém, em Petrópolis. De acordo com o relato da vítima, ela estacionou o veículo em um local próximo de sua residência, na Avenida General Marciano Guimarães, por volta das 3 horas da tarde do dia 15 de junho. E quando voltou a verificar, no dia 17, o veículo não estava mais no local. Esse carro é uma Fiat Uno da placa LLU 9621. Esse carro ele é exclusivamente para ajudar os animaizinhos de rua, animaizinhos carentes. Ele é usado para levar vários animaizinhos para castração, quando a gente tem o castramóvel em nossa cidade. Por conta disso, além do prejuízo material, o furto afeta diretamente o trabalho realizado em benefício dos animais que dependem dessa ajuda. Então eu gostaria de pedir a ajuda de todos. Qualquer pessoa que tenha qualquer pista de uma Fiat Uno, está parada no lugar, não conhece aquele carro, mas parou aqui por algum motivo, ligue para a Polícia Militar, entendeu? Já foi feito o boletim de ocorrência e agora eu conto com todos para me ajudar a achar meu carro, para mim continuar com o meu trabalho aqui na nossa cidade de Petrópolis. Qualquer informação que possa auxiliar na localização do veículo pode ser repassada diretamente para a vítima, pelo WhatsApp DDD 24 98821 8037. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. E após 2 dias de julgamento e cerca de 29 horas de sessão, o tabelião Ricardo Pinheiro Jucá Vasconcelos foi condenado a 70 anos, 6 meses e 15 dias de prisão em regime fechado pelos assassinatos da esposa grávida Naali Gomes de Melo e dos sogros Rosemary Gomes de Melo e Wellington Braga Melo. A sentença foi proferida na noite de quarta-feira em Nova Friburgo. O crime ocorreu em 2021 na residência da família em Nova Friburgo. Nahat, que estava grávida de 6 meses, e a mãe dela morreu após serem baleadas. Wellington chegou a ser socorrido e permaneceu internado durante algumas semanas, mas não resistiu aos ferimentos. A bebê que Nahat esperava também morreu durante os ataques. Durante o julgamento, promotores do Grupo de Atuação Especializada do Tribunal do Júri e da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Nova Friburgo apresentaram provas que apontaram para a premedição do crime. Entre os elementos analisados estavam registros que indicam pesquisas feitas pelo acusado na internet sobre formas de cometer um homicídio. De acordo com o Ministério Público, as evidências demonstraram que Ricardo Jucá agiu de forma consciente e planejada, afastando a tese de defesa de que ele teria cometido os crimes durante um surto psicológico. O Conselho de Sentença acolheu integralmente as teses da acusação e reconheceu os crimes de feminicídio, violência doméstica e familiar contra a mulher, gravidez da vítima e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. O réu também foi condenado pelo crime de aborto provocado. Segundo o Ministério Público, a gravidez de Nahat era motivo de conflitos no relacionamento e o acusado não aceitava a gestação nem o nascimento da filha.
O caso já havia sido levado a julgamento em dezembro de 2025, mas a sessão foi interrompida após o acusado dispensar a Defensoria Pública durante o interrogatório no segundo dia de júri, depois de todas as testemunhas já terem sido ouvidas. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Começamos agora mais uma previsão do tempo. Olha só, gente, o inverno começou ontem, domingo, e não temos muitas mudanças para hoje, segunda-feira. A previsão do tempo segue com bastante frio e sem chuva em todas as cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, a segunda será de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde e segue bastante nublado até a noite. As temperaturas podem variar entre a mínima de 13 e máxima de 21 graus. Em Teresópolis, o dia segue parecido. A segunda será de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam ainda mais na parte da tarde e seguem até a noite. As temperaturas vão variar entre 14 e 22 graus. Aqui em Petrópolis, a previsão indica uma segunda de sol, mas com aumento de nuvens à tarde, que também seguem até a parte da noite. As temperaturas podem variar entre a mínima de 14 e máxima de 23 graus. Agora mudando de região indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul o dia será de sol, também com névoa fraca ao amanhecer. À noite as nuvens aumentam bastante, viu? As temperaturas podem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus, bem quente por lá, né? E para finalizar nossa previsão, em Três Rios a segunda será com dia de sol e névoa fraca ao amanhecer. À noite também com muitas nuvens. As temperaturas podem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus. Bem, essa foi a nossa previsão do tempo. Até a próxima! E com o início do inverno, na madrugada desse último domingo, as temperaturas tendem a cair ainda mais e o frio tende a se estabelecer de vez em todo o Brasil. Aqui em Petrópolis, na região serrana, a estação é tida como a alta temporada no município, como a gente falou lá no início do nosso jornal, onde o clima serrano se aflora e algumas das principais festividades do ano, como a Baumfest, são comemoradas. A agência Climatempo aponta que o efeito máximo do El Niño deve ocorrer durante a primavera e o verão de 2026. Porém, os primeiros impactos no clima do Brasil já serão sentidos ao longo do inverno. De acordo com a expectativa da agência meteorológica, o fortalecimento do fenômeno vai começar a impactar a chuva do sul do Brasil durante o inverno de 2026. Por isso, episódios de frio intenso devem ser observados no começo da estação, mas algumas ondas de calor poderão ocorrer no fim. Na cidade de Petrópolis, a população tem diferentes estratégias para lidar com as baixas temperaturas. Eu não me preparo, eu tenho que sair, só sair, porque não aguento de tanto frio, mas a gente tem que sair. Eu boto logo 2 casacos, 2 calças, né? Porque, pô, não adianta, igual, tipo assim, hoje o tempo tá assim, né? Aí mais tarde, tipo assim, esfria bastante mesmo. Tem que botar um chapéuzinho preto na cabeça, um moletom, para poder suportar. Uma calça mais segura, calçado também, porque senão não suporta essa temperatura. Em Petrópolis, as expectativas para os primeiros dias da estação são de temperaturas com bastante variação, com mínima média de 14,4 graus Celsius e a máxima média de 19,2 graus. Além disso, existe previsão de chuva para 4 dos 5 primeiros dias do inverno. E as opiniões da população sobre a estação variam. Várias pessoas gostam, mas outras não são tão fãs assim do frio. Como é que está a expectativa para a estação? Você gosta do frio? Particularmente não, eu sou do verão, gosto daquele calorzinho, gosto de sair de casa com pouca roupa, até porque acredito que o frio atrapalha bastante as atividades do dia a dia. Eu prefiro o calor de Petrópolis, porque saiu daqui o calor é diferente. Eu aceito que dói menos. É isso, aceitar que dói mesmo, porque tá frio mesmo agora. Antes não tinha começado, estava frio, mas não tinha começado ainda o inverno. Agora é para valer. Gente, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e amanhã a gente se vê novamente ao vivo às 7h30 da manhã. Tchau!
A TV do Correio da Manhã.